Segundo Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus. Porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão, e lhe tomou cidades, Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou, e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos, e 16 filhas. Quanto aos mais atos de Abias, assim o que fez, como o que disse, estão escritos na história do profeta Ido. Segundo Crônicas, capítulo 14. Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi.
Em seu lugar, reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. 2 Reis, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim,
Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor. E por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Segundo Crônicas, capítulo 16. No ano 36º do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa a alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, assim os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos.
Descansou Asa com seus pais. Morreu no ano 41 do seu reinado. Sepultaram-no no seu sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Segundo Crônicas, capítulo 17. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Beni, Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com esses levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000. O chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. Depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. Depois dele Josabade, com 180.000, armados para a guerra. Estavam esses no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Segundo Crônicas, capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra de Deus. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse:
Iremos à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ouro, e disse: Assim diz o Senhor: Com este escornearás os ciros, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, esse lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós, todos os povos.
Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco, e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde. Mas ao pôr do sol, morreu. Segundo Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá, e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra, e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu ali Josafá alguns dos levitas, e dos sacerdotes, e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor, e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor.
e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? Não a desse para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros
a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Segundo Crônicas, capítulo 21. Descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão seu filho reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar a ele sempre uma lâmpada, e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá, e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes, e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam, e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna,
contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste à idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também os seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atália. Ele também andou no caminho da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou para Jezreel, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois mandou procurar a Acasias, e achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú, e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração, e ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá.
Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e irmã de Acasias, o escondeu de Atália, e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa do Senhor, e Atália reinou no país. Segundo Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá, e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um seus homens, tanto aos que entravam como aos que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até ao altar e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atália o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam o canto de louvores. Então Atália rasgou os seus vestidos e clamou: Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote havia dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal, e a derribaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor
como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei. Passaram pela porta superior para a casa do rei, e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado a Atália, a espada. Segundo Crônicas, capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá, e levantai dinheiro de todo Israel, para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai-vos nisto. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atália e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem, e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre, até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra, e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze, para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado, e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si.
Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque esses deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito, e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram esses os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e às numerosas sentenças proferidas contra ele, e à restauração da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. Segundo Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém certo homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa, ardendo em ira. Animou-se Amazias, e conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir.
Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Feriram deles 3.000, e fizeram grande despojo. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: Acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso. Por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isso vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Judá.